Geraldo Magela nasceu em Muro, na Itália, no ano de 1726. Sua mãe, Benedita, foi quem lhe ensinou sobre o imenso amor de Deus e Geraldo era imensamente feliz por estar perto do Senhor. Seu pai morreu quando ele tinha 14 anos. Sendo assim, se tornou o apoio da família. Tornou-se aprendiz na alfaiataria de sua cidade. Após sair de empregado do bispo, Geraldo voltou para Muro e abriu sua própria alfaiataria. Porém, não tinha lucro, pois guardava o que era necessário para a sua família e doava o restante aos pobres e necessitados. Quando tinha seus 22 anos de idade, houve missões redentoristas em sua cidade, e a palavra anunciada pelos missionários redentoristas, dentre eles Padre Paulo Cáfaro, incendiou seu coração. Geraldo se identificou com a missão e decidiu deixar tudo para se tornar redentorista. Sua mãe e suas irmãs ficaram muito preocupadas, pois mesmo com o entusiasmo do jovem, perceberam que iam ficar sem ele. Porém, por ser órfão de pai e de estrutura frágil, os missionários não queriam aceitá-lo. Ao final das missões, na cidade de Muro, na Itália, trancaram Geraldo no quarto para não acompanhar os missionários, mas quando deparou com a porta fechada, não pensou duas vezes. Deixou um bilhete em cima da cama que dizia: "Mamãe e irmãs, vou para o convento para me tornar santo." Geraldo faleceu no dia 16 de outubro de 1755, com apenas 29 anos de idade. São Geraldo Magela intercede pelas gestantes e mães por um milagre ocorrido. Esse milagre ocorreu quando o santo havia esquecido seu lenço na casa da família Pirófalo. A mulher foi-lhe devolver, mas Geraldo disse para que ela guardasse, pois o lenço poderia ser útil mais tarde. Aquela jovem ficou grávida e corria risco em seu parto. Ao lembrar do lenço deixado por Geraldo, pediu para que o pegassem e começou a rezar com ele, tendo um parto seguro e feliz. São Geraldo Magela, rogai por nós. Que linda a história de vida de São Geraldo, não é mesmo? E olha, em 2025 nós vivemos tempos jubilares. E além do Jubileu da Esperança, a Congregação do Santíssimo Redentor também celebra o Ano Geraldino, rumo aos 300 anos do nascimento de São Geraldo Magela. E agora nós vamos conhecer o significado dessa celebração especial. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é o nosso querido missionário redentorista que já está aqui ao nosso lado. Bem-vindo, irmão Viveiros! Ô, Michele, eu agradeço poder estar aqui com vocês, com você, né, com a Jéssica, viu, Jéssica? Querido, é um prazer de estar aqui. Viu? É uma alegria para o nosso coração. Sobretudo nesse dia especial. Parabéns, irmão, pela vocação do Senhor, viu? O Senhor é de fato um grande irmão para todos nós, viu? A sua vida nos inspira Amém. Também a olhar para Deus. Muito obrigado e quero saudar você que está lá em casa rezando conosco, falando do São Geraldo Magela. Falar de São Geraldo Magela, Michele, é falar do mistério de Deus. Alguém que tinha tudo para dar errado. Eita. Alguém que tinha tudo para viver na tristeza. Primeiro que ele era muito pobre, se bem que pobreza não é sinal de, né? Ele era pobre, uma família muito simples, ficou órfão de pai com 14 anos, tinha mãe, 3 irmãs, né? A Brígida, Ana Elizabeth e a Isabel, 3 irmãs. E a mãe, Dona Benedita. 14 anos, morre o pai. Então, quer dizer, uma família que tinha ali, humanamente, falando, dificuldade. Mas esse homem foi criado num ambiente santo, de fé. Família que rezava, família que tinha Deus. E São Geraldo, ele se encanta. Ele vai aprendendo desde cedo, desde o colo da mãe, desde o berço, um desejo de ser santo. Ele queria ser todo de Deus. Esse é o mistério do amor de Deus. Ele falava assim: meu caro Deus, a imensidão do meu caro Deus. Então, Deus, para Geraldo, era algo tão grande como é. Mas para nós somos tão pequenos, né? E o São Geraldo, ele se entregou. E quando ele queria ser missionário, ele teve um desejo de ser santo. Não necessariamente missionário redentorista. Ele queria ser consagrado.
queria ser todo de Deus. Ele queria que Deus tomasse conta dele e toda a vida dele fosse de Deus. E aí ele quis ser capuchinho, porque tinha um tio dele que era capuchinho. Vou lá falar com meu tio Boaventura, eu quero ser que nem eles, para ficar rezando, para ficar ali contemplando Jesus na Eucaristia, no sacrário. Aí o tio falou assim, o Geraldinho, meu sobrinho, você não pode. Primeiro que você é órfão de pai. E naquele tempo havia uma norma, que o órfão não podia entrar no seminário. Naquele tempo havia. Ele era órfão, ele era pobre e ele, único homem em casa, era impedimentos. Nossa. E o Geraldo não pôde ir. Aí voltou para casa, trabalhando na sua alfaiataria, que ele ficou alfaiate, porque o pai era alfaiate. Aí falou, eu quero ser santo. Aí eu falei, eu quero ir para o mato, para ficar todo o tempo contemplando a imensidão do meu amado Deus. Ele até começou a comer raiz. Mas daqui a pouco eu falei, não, peraí, não é aqui meu caminho não. Volta para a alfaiataria. E aí, Jéssica, aí Michele, você que esteve nas missões, você sentiu o clima das missões. Chega na cidade dele, Muro Lucano, os missionários redentoristas, batina preta, rosário, falando de Deus, falando de Nossa Senhora, falando do amor, aquilo que ele mais era encantado. Ele falou, agora não tem jeito não, quero ser um de vocês aí. Aí ele foi conversar com o irmão Onofre. O irmão Onofre era um missionário. O irmão Onofre explicou para ele como é que era a vida missionária, falou para ele, Geraldo, é muito duro, é muito difícil a nossa vida, tem que levantar de madrugada. Ele falou, é isso que eu quero. Quanto mais eles colocavam dificuldade, mais ele se encantava. Olha. Aí foi falar com o padre Cáfaro, que era o coordenador. O Cáfaro disse, de jeito nenhum, ele é órfão, ele é pobre, a família precisa dele. Daqui a pouco ele vai para o seminário, daqui a pouco o seminário tem que ajudar a família. Não pode não. E aí foi para casa e a mãe sabia, conhecia Geraldo. Era um homem de uma determinação. Era um jovem de uma convicção. Ele aprendeu na dureza da vida, né? E aí, quando ia terminando as missões, aquele fogo todo, a mãe prendeu ele no quarto. Nós vimos ali na história, né? Quando ele acorda, a porta fechada, eu vou, ninguém me segura. Jéssica, assim, quando a pessoa está convencida, está motivada, ninguém segura, nada segura. Ele pula, amarra os lençóis, pula e sai correndo e vai ser. Quando ele chega no seminário, na casa do convento, ele começa a trabalhar, ele começa a rezar, ele começa a acolher. Eles vão ver que aquele menino frágil é um gigante. E aí ele vai embora, não precisamos de você. Ele fica na formação 3 anos, depois fica mais 3 anos, irmão. Desde que ele entra até ele morrer, 6 anos. Nossa. Ele viveu apenas 29 anos, 6 meses e 10 dias. Olha isso. É, muito pouco tempo. Mas nesse tempo, Geraldo, encantou todo mundo. Os pobres, ele ia tratar dos pobres. Ele ia lá falar com os pobres na portaria, era mais de 120. Nossa. E na medida que o pobre é acolhido, Michele, você já viu isso, né? Se você é bem, tem punhado de pobre na rua, se você é bem acolhido, recebe comida, recebe acolhimento, amanhã tem mais 2. Depois da manhã tem mais 10. Verdade. E ele tinha 120 pobres cuidando. Ele falava de Deus para os pobres, não só dava comida. E depois ele vinha para Jesus no sacrário e falava para Jesus dos pobres. Então o Geraldo ele é para nós um modelo, uma referência, é um santo atual. Se nós falamos que ser redentorista é ser missionário, ele foi. Se nós falamos que missionário redentorista é comprometido com os pobres, ele foi. Se falar que o redentorista tem esse compromisso de buscar, acima de tudo, a vontade de Deus, como diz Santo Afonso, ele foi tudo isso. Então é um santo de ontem e de hoje. Ele alimentava de corpo e alma. Ele era total. Modelo pra gente, né? Modelo. Alguém que buscou a santidade e alguém que nos inspira. Se você quer ser fiel à sua vocação, à sua missão, olhe para Geraldo. Ele é modelo. Ô, irmão, tem muita gente que liga aqui e ao ver o senhor, o irmão Alain, o irmão Ian, né, os outros irmãos, a pessoa fala assim, ô padre, exato. Né? Ixi, porque não conhece o que é ser irmão. Conta pra todo mundo o que é ser irmão, não é? E por que tem essa diferença? Jéssica, quando eu entrei no seminário, quando eu quis ser missionário, eu não conhecia irmão. Eu nunca tinha escutado falar dessa tal vocação de irmão. E eu escrevi para ser padre.
Olha. Eu quero ser padre redentorista. Eu escrevi minha carta, era ser padre, porque é só isso. Eu ouvia a Rádio Aparecida. Naquele tempo não tinha TV, eu ouvia a Rádio Aparecida. Aí eles me mandaram uma carta assim, muito bonita. Até hoje eu guardo essa carta. Nossa, né? especial. Essa carta dizia assim, olha, há duas maneiras de ser redentorista. Uma é sendo padre. E descreveu o que era o ser padre. A outra carta, a outra definição, assim, existe a outra vocação de missionário, é ser irmão. E disseram o que é irmão. O irmão é aquele missionário que coloca, com essas palavras, coloca toda a sua vida, seus dons, suas qualidades a serviço do povo, a serviço da missão. Ele não recebe o sacramento da ordem, ele não é ordenado, senão seria padre. Ele não é ordenado, mas ele se consagra, ele faz os votos de pobreza, de castidade, de obediência. Então ele se torna missionário do povo para o povo, irmão entre irmãos. Quando eu li isso, nossa, eu quero ser esse negócio aí. Eu quero ser irmão. Eu falei, é isso que eu estou querendo. Eu morava lá no Paraná e aí eu respondi, olha, eu quero ser irmão. Aí falaram assim, olha, então isso era novembro de 1972. Faz tempo, mais de 50 anos. Quando foi então, uma dessa carta em novembro, quando foi no final de dezembro, mais ou menos, aí eu recebo uma resposta. Então, se você quer ser irmão, então o estágio para quem quer ser irmão vai ser lá no Potim. Naquele tempo não era cidade, era distrito de Guaratinguetá. Lá chamava Geraldinato, era o nome do seminário. É o Seminário São Geraldo hoje. Então, dia 12 de fevereiro, eu começo o estágio. Então, no dia 9 de fevereiro, eu saí com uma mala desse tamanho assim, lá do Pará, saí a cavalo, meu irmão foi me levar de madrugada na cidade, minha mãe ficou lá chorando, né? Da Dona Cotinha, Dona Cota ficou chorando, peguei o ônibus, cheguei em São Paulo, eu achava que São Paulo só tinha ladrão. Ele fala, você não pergunte para qualquer um, pergunte para a polícia. Aí eu chegava em São Paulo com aquela mala grande, só onde tem polícia me perguntar, onde que eu compro a Aparecida? Aí vim, cheguei aqui e fui para o seminário. Entrei no seminário no dia 10, cheguei no dia 10 de fevereiro de 1972. Fiz o estágio e já fiquei. E aí eu fui conhecendo essa vocação do irmão. Então, em síntese, é o missionário, tanto quanto o padre, não é mais nem menos. O missionário é missionário pela consagração, pelos votos. E todo mundo faz o voto. Pobreza, castidade, obediência, padre, irmão, todo mundo. Então, nós somos missionários quando fazemos os votos. Não precisa ser ordenado para ser missionário redentorista. E aqueles que quiserem exercer a vocação missionária redentorista como sacerdote, pode, mas não que seja necessário. Eu senti chamado a essa vocação. Até hoje, muita gente quer me ordenar. Mas o senhor é feliz? Demais. Demais. Que Nossa. Pergunta, né, Jéssica? Que pergunta, essa vida maravilhinda, essa abençoada. Vida, gente, não é maravilhosa, é maravilhinda. Ô, Jéssica, isso não significa que a gente não tenha dificuldade, não tenha desafio. A vida é todo dia. A vocação é que nem casamento. Você é casado? Você é casado, Zipiciara? Não. Você não é casada, Não. né? Mas vocação é que nem o casamento. Quer dizer, você casa, não está resolvido. Você tem que construir esse amor, esse relacionamento todo dia. A vocação é a mesma coisa. O sim a Deus, a resposta, é todo dia. Na oração, na fraternidade, na convivência, na missão. Quer dizer, a resposta não é dada no dia da profissão e pronto. A resposta é dada todo dia. Eu sinto, Jéssica, eu sinto, Michele, eu sou muito amado por Deus. E sou muito apaixonado por Nossa Senhora. E sinto que Deus cuida de mim de uma maneira extraordinária. Eu sou rebelde, sou meio rebelde. Mas Deus é tão bom comigo que a gente vai caminhando com muita alegria, com muita bênção, com muita dedicação. Eu gosto daquilo que eu faço. Que bonito, linda, né? Ó, fiquei até emocionada aqui, Michele. Que bonito Conseguiu ver também. Irmão Viveiros, depois de toda essa catequese sobre São Geraldo e de nos inspirar também com a sua vocação, agora é hora da gente conhecer um pouco dos testemunhos, né? Muitos são os devotos de São Geraldo e nós vamos acompanhar mensagens desses devotos, direto lá de Curvelo, em Minas Gerais, a única basílica no mundo dedicada ao Santo Irmão que está sob os cuidados dos missionários redentoristas. Vamos conferir. Oi, meu nome é Deusângela, hoje sou funcionária da Basílica de São Geraldo, trabalho aqui na lojinha
vim falar um pouquinho da minha história com São Geraldo. A minha história com São Geraldo, ela começa com o meu avô paterno, que tinha uma grande devoção com São Geraldo e acompanhava sempre a oitava de São Geraldo. E eu me lembro desde pequena que em todos os momentos da vida do meu avô, ele clamava pela intercessão de São Geraldo. Isso marcou toda a minha infância e me fez também ter a mesma devoção que ele. Oi, meu nome é Edilaine, sou devota de São Geraldo e tenho uma graça alcançada por ele. Tive uma filha, na minha gravidez, engravidei, tive uma filha. Minha gravidez foi muito tranquila, graças a Deus, mas quando ela nasceu, ela apresentou muitos vômitos após o parto. Só que no meu parto ela engoliu um pouco de líquido. Aparentemente era só o líquido que ela tinha engolido na hora do parto. Só que ela fazia muito vômito. E a barriguinha dela no outro dia começou a dilatar, ficou bem estendida. Graças a Deus e a São Geraldo, no terceiro dia de vida dela, nós conseguimos a vaga no Hospital Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Daqui fomos encaminhadas para lá com muita urgência, porque ela nasceu prematura, com 1,4 kg e de 44 centímetros. Chegamos lá, os médicos repetiu todos os exames e viu que realmente era um caso cirúrgico. Com 4 dias de vida, ela fez a cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Foi uma cirurgia de risco, devido a ela ser uma bebê prematura, muito pequenininha, mas a gente orou muito para Deus e para São Geraldo dar a ela força para ela aguentar a cirurgia, porque os médicos falavam que a Evelyn era muito forte, que se fosse um de nós provavelmente não iria aguentar o que ela aguentou, o pós-cirúrgico dela. Coisa linda, né? E esse foi um testemunho de muitos que existem. Você pode testemunhar também a presença de São Geraldo em sua vida. Aqui no Brasil, nós temos então este que é a única basílica, não é, dedicada a São Geraldo Magela. Mas lá na Itália, em Mater Domini, é onde tem também a basílica dedicada a ele. Tem até a Sala dos Milagres, não é, irmão? Das promessas. A grande Sala dos Milagres. Ali você se encanta, você vê roupinha, porque São Geraldo é patrono das grávidas e das criancinhas, e daquelas esposas que querem ser mãe. E aí você vê chupetinha, sapatinho, roupinha, mantinha, tudo de criança, de milagres e graça, e histórias. Muito bonita, é grande a Sala de Milagres de São Geraldo, lá em Mater Domini. Aqui também, em Curvelo, também tem, mas aqui é menor. Mas também tem a Sala dos Milagres de São Geraldo, em Curvelo, Minas Gerais. Coisa linda. Ô, irmão, que alegria tê-lo conosco sempre. Amém. Nós aprendemos muito com o Senhor. Amamos a Deus através da sua vida também. Que Amém. Deus o abençoe Muito sempre obrigado. e que toda essa alegria do seu coração possa ser transmitida por onde você passar, por onde o Senhor passar, nas missões do mundo afora. Nossa Senhora, esse mundão. Eu obrigada. aproveito, Jéssica, mandar um abraço para todos que estão acompanhando esse momento, todos os Geraldos, todas as Geraldas, todas as grávidas. E na cidade onde nós pregamos missões, ó, um abraço para você. Que alegria. Obrigada Obrigado. mais uma vez. É um presente tê-lo sempre conosco. Obrigado. A minha vida, então, nem falo. Que Deus nos abençoe. Obrigada, irmão. Obrigado, Jéssica.